Olá, como vai? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo do canal Negócio e Investimentos. Eu sou o Eber Sander e no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre ETF. Eu havia prometido aqui para vocês no canal que nós faríamos um vídeo falando sobre ETF como um todo. Já falamos sobre BOVA11 e também sobre Small 11. Vamos falar sobre outros fundos de índice, ETFs aí como um todo. Eu fiz aqui uma pesquisa na nossa comunidade recentemente, uma semana atrás, cerca de uma semana atrás, sobre ETFs, fazendo algumas perguntas para vocês. Veja que surpreendente, cerca de 10% desse total tem ETF na carteira, 17% pensando em ter ETF na carteira, 26% nunca ouviu falar sobre ETFs e 47% respondendo aí que quer saber um pouco mais sobre ETFs. Portanto, aí a necessidade desse vídeo para vocês. Mas antes, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like, se você quiser ser avisado sobre os nossos novos vídeos, também ative o sininho. É importante que você deixe o seu like e a sua inscrição para que o YouTube leve nossos vídeos para cada vez mais pessoas, para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso canal. Dessa forma, nós poderemos continuar fazendo vídeo aqui praticamente todos os dias para te ajudar na sua tomada de decisão como investidor. Daqui nós falamos sobre ETFs, sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre investimentos como um todo. Portanto, vamos aqui de fato ao que interessa. ETFs são fundos de índices negociados direto lá na Bolsa de Valores. Você faz a compra e a venda através do home broker e esses ETFs são geridos por um gestor. Então, você tem uma taxa de administração anual. Ele é indicado aí para quem está migrando da renda fixa para a renda variável. Você sabe que cada vez mais a renda fixa vai se tornando, como dizem, uma perda fixa. Os índices, a taxa de juros do Brasil, a taxa CDI, vem caindo aí. A ideia é que, muito provavelmente, no final desse ano, a taxa Selic esteja aí na casa dos 5,5%, e isso impacta diretamente os investidores da renda fixa. Portanto, é importante que você, como investidor, procure alternativas à renda fixa. Lembre-se sempre, você, ao investir, você tem que deixar o seu dinheiro fazendo com que renda e renda mais do que a inflação. Imagine que você tenha um investimento que renda, por exemplo, 5% ao ano e você tenha 5% de inflação. Na verdade, você empatou, você não ganhou nada, e o objetivo de se tornar um investidor é exatamente fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então é importante que você tenha acesso a novos produtos que rendam mais aí que a taxa Selic e que você tenha ganho acima da inflação, tá certo? Então o ETF ele é indicado para quem está migrando aí da renda fixa para a renda variável, e é indicado também para aquele investidor que pensa aí no longo prazo. E aí no longo prazo eu estou falando de no mínimo 5 anos. As principais vantagens do ETF, como eu disse, é com relação à diversificação. É muito comum quando você sai da renda fixa, que tem uma característica, e vai para a renda variável, que tem outra característica. E você fica muito perdido, né? Você não sabe exatamente qual ação escolher, qual empresa investir, é tudo muito novo. As vantagens e desvantagens de um e de outro são bastante diferentes. Então, imagine que você queira comprar, por exemplo, várias ações, e você pode ter a possibilidade de comprar aqui o BOVA11. Nós já falamos sobre o BOVA11 aqui no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Ele é importante porque você consegue diversificar a sua carteira no primeiro momento. Caso você ainda não saiba exatamente qual empresa escolher, você pode comprar, por exemplo, o BOVA11. Dentro do BOVA11 você vai ter várias empresas. Você consegue comprar a um preço acessível, a comprar uma cota. Você comprar várias empresas, não vai ter que pagar taxa de corretagem e etc. Então, você vai comprar o BOVA11, vai ter dentro do BOVA11 várias empresas pagando apenas a taxa de administração e apenas uma taxa de corretagem, se você tem conta em uma corretora que cobre taxa de corretagem. Outro ponto de vantagem é que a taxa de administração é menor que nos outros fundos. Tem outros fundos aí de ações que têm uma taxa de administração significativa. Isso também tem que pesar na hora de fazer os seus investimentos. Com relação às ETFs que recebem dividendos, vale lembrar que os dividendos não são pagos ao investidor, eles são reinvestidos no próprio ETF. Então, todas as vezes em que uma empresa, por exemplo, do BOVA11,
paga dividendos, você não tem acesso a esses dividendos diretamente, você tem acesso indiretamente, porque ele vai ficar no preço do ETF em questão, certo? O que acontece é que muitas vezes a gente tem algumas empresas pagadoras de dividendos na carteira e esse dividendo cai, pinga lá na nossa conta da corretora e não dá para fazer muita coisa com ele, porque eventualmente pode ser um valor pouco e esse dinheiro fica parado lá na sua conta na corretora até você fazer um novo aporte e poder usar esse dinheiro para fazer o seu reinvestimento. No caso do ETF, não. Ele já é automaticamente reinvestido nele mesmo. A principal desvantagem, na minha opinião, é com relação à não isenção de imposto de renda para venda até 20 mil reais. Nesse caso, você sabe que se você compra uma ação e você obtém lucro e quer vender, quer fazer o lucro, quer oferir o lucro dessa compra que você fez, você pode vender até 20 mil reais por mês e você não paga absolutamente nada de imposto de renda. No caso do ETF, não tem essa vantagem. Então, você comprou, por exemplo, 100, daqui a um tempo você tem esse mesmo ETF está valendo aí 150 e você quer oferir o lucro dessa compra. Você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro, independente se é 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, tá certo? Então essa, na minha opinião, é uma desvantagem dos ETFs. Como você investe, novamente, como através do home broker da sua corretora, então você precisa acessar a sua corretora, ir lá no home broker, colocar o código do ETF em questão. Você tem também a possibilidade de comprar os ETFs no lote padrão, no mercado à vista, o lote padrão é sempre de 10, ou você também pode comprar no mercado fracionário. Small 11, isso é ETF de Small Caps, então tem dentro do Small 11 todas as empresas em crescimento aí da Bolsa de Valores. Você tem a possibilidade de comprar aí no lote padrão de 10 ou no mercado fracionário de 1 a 9. Pulo do gato, novamente, escolha uma corretora que não cobre taxa de corretagem para investir em ETF. Tem algumas corretoras aí no mercado, basta você dar uma pesquisada aí no Google, que não cobram taxa de corretagem para investir em ETF. Não confunde taxa de corretagem com taxa de administração. Taxa de corretagem você paga para a corretora. Taxa de administração você paga para o gestor do ETF. Novamente, como eu disse aqui, cada ETF tem uma taxa de administração correspondente. Antes de fazer o seu investimento, antes de escolher o seu ETF, é importante que você consulte, mas as taxas são bem acessíveis, diferente de outros fundos. Esses aqui são alguns ETFs disponíveis no mercado. Existem cerca de 17 ETFs disponíveis atualmente. É um número baixo até no Brasil, porque trata de um produto financeiro até razoavelmente novo. Nos Estados Unidos, esse tipo de produto financeiro é muito consolidado e lá tem muito mais, cerca de 1.500 ETFs. No Brasil, nós temos 17. Estamos engatinhando ainda com relação a esse produto financeiro. Mas eu vou deixar aqui para você quais são os principais deles, para que você possa já começar a fazer uma pesquisa e futuramente nós vamos falar sobre todos eles aqui no nosso canal. Já temos aqui vídeos sobre Small 11, temos também vídeo sobre o BOVA 11 e BOVA 11 e Small 11, nós já temos esses dois vídeos aqui no canal. Vamos fazer sobre DIVO, sobre o IMAB, enfim, sobre todos esses aqui. BOVA 11 reflete o desempenho do Ibovespa, então, o desempenho do Ibovespa você tem aqui no BOVA 11. O Small, como eu disse, reflete o desempenho da Small Caps. Então, se você quer saber quais são os Small Caps que atuam aí na Bolsa de Valores, basta ver o que tem dentro do Small 11. DIVO reflete o desempenho das pagadoras de dividendos da B3, isso aqui é bastante interessante, DIVO 11. Nós temos aqui o MATB 11, reflete o desempenho do índice de materiais básicos da B3, da Bolsa de Valores. E VVB 11 reflete o índice Standard Poor's, as 500 maiores empresas negociadas aí na Nasdaq e na Bolsa de Nova York. E nós temos aqui também o IMAB 11, que é um ETF de renda fixa, é um ETF que aplica aí nos títulos do Tesouro Direto IPCA+. Então, esses foram alguns dos principais ETFs disponíveis no mercado. Como eu disse, nós vamos falar sobre cada um deles aqui futuramente no vídeo. Se você quer saber um pouco mais sobre eles, fica ligado aqui no nosso canal, que nós vamos falar sobre
cada um deles, tá certo? Então, se você já nos acompanha aqui no YouTube, se inscreva também lá no nosso Facebook, nos acompanhe também no Instagram, que sempre tem novidades por lá, falando sobre ações, fundos imobiliários, sobre ETFs, falando de investimentos como um todo. Um grande abraço e sucesso a todos.